STF virou ringue, acabou a civilidade, acabou o respeito, a pressão do Trump já liquidou, já simplesmente decretou a falência da moralidade entre os ministros dentro do plenário do STF. Eu sei que a narrativa deles é: nada pode atacar essa instituição tão sólida do Brasil. O Brasil é soberano, o STF é soberano sobre os soberanos. Nada vai fazer que a gente se distancie da nossa democracia. Nós somos os grandes guardiões. Esse é o discursinho que ninguém acredita, mas esse é o discursinho. E basicamente a pressão começou a fazer suas vítimas. A primeira vítima foi o Barroso. O Barroso foi de arrasta do STF. E vou dizer mais, foi internado às pressas, já avisei isso no vídeo de hoje mais cedo. Foi internado às pressas depois da renúncia, porque as coisas não estão andando tão bem, meus queridos. E essa é a grande realidade. E agora que vazou essa treta, um pega pra capar dentro do plenário, não saiu ainda os vídeos, na teoria tem vídeo. O Gilmar Mendes partiu pra cima do Fux, ninguém segurou, não foi em palavrinhas bonitas, tá? Porque na época do Barroso, como que eram os xingamentos? A Vossa Excelência, o estrume do cavalo do Sócrates. O Schopenhauer teria te chutado das escadas em vez da idosa. Porque eu não sei se vocês sabem, o Schopenhauer tem um caso famoso que ele empurrou uma idosa da escada. Eu li a biografia do Schopenhauer, é um caso engraçado, vale a pena. Depois ele ficou pagando para essa idosa um salário mínimo pro resto da vida. E quando a idosa faleceu, ele comemorou porque ele poderia parar de pagar. Mas esse é um off-topic. Ou seja, era esse tipo de ofensa que se tinha dentro do STF. Mas parece que agora as coisas mudaram. Parece que o grau abaixou. Parece que a primeira vítima da pressão do Trump foi a educação e a civilidade dos ministros entre eles. Exatamente, meus queridos. A chapa tá fervendo no STF. Em paralelo a isso, saiu mais coisa sobre a reunião do Mauro Vieira e do Marco Rubio. Nada ainda do que aconteceu dentro da reunião, mas tivemos uma mudança de editorial da mídia pautada. Quem que é a mídia pautada? A mídia pautada é quem segue exatamente a pauta do governo Lula. E quem que é essa mídia? Globo, UOL, você sabe quem que é, beleza? A mídia pautada agora, o que que eles fez? Eu vou explicar a estratégia, vou abrir a estratégia pra vocês, tá? Vamos supor que eu vou ter uma reunião daqui a um mês. Tá, eu vou ter uma reunião com o Trump daqui a um mês. Eu vou falar pra você assim, cara, a reunião vai ser tranquila, vai ser fácil, eu tô dominando, esquece. Ele, quando falou comigo, ele ajoelhou, falou que tinha química, esquece, nem foi químicazinha, não foi uma química, é loucura, foi coisa de amor de adolescente. E eu vou falando isso pra você toda semana, e você, caraca, o Floriano tá como? Tá online. O Floriano, eu não posso confrontar com o Floriano, porque o Floriano tá com o Trump na mão, o Floriano é brabo. E ele, vou reforçando, eu vou reforçando. Aí deu 48 horas antes da reunião, aí você chega perto de mim, e aí, como que tá? Cara, é muito tenso, porque eu vou negociar com o presidente americano, não, mas você falou que tá... Não falei disso, não. A gente tem que conter, né? Eu sou um ser humano, eu erro, ele é um ser humano também, todo mundo erra, ele pode errar nessa negociação comigo, mas é todo mundo ser humano. E aí depois de 48 horas antes, eu mudo o discurso, porque eu sei que vai ser um fracasso, eu já mudei o discurso, você pensar, caramba, que coitado do Floriano. Só que eu colhi, durante 28 dias, a benefício, tipo assim, o benefício de ter o presidente americano na mão, entendeu? Ou seja, o ganho de popularidade, todo mundo quer saber, caraca, o Floriano é bravo. Exatamente essa estratégia que o Lula tá utilizando e que a mídia tá utilizando. Eles bateram o tambor, bateram o tambor, bateram o tambor. Quando chegou no dia agora, que é o dia que tá rolando a reunião, eles já perceberam que não vai rolar, mas eles sabiam que não ia ser positivo desde lá da indicação do Rubio. Todo mundo já sabia disso, mas eles tinham que tocar o tambor. Então tocou o tambor até agora, quando viu que ia cair no buraco, não, vamos dar discurso. Muda o discurso e o dano, ou seja, vamos supor, vou tentar fazer mais análise, mais referência que vocês pegarem a visão. Vamos supor que ele pegou e saiu de 50 de reputação e foi pra 70, por causa desse pump de 28 dias, perfeito? Então vai pra 70. Quando eu mudo o discurso, eu saio de 70 para 65, para 60. Ou seja, o meu ganho líquido nesse período ainda foi de 10 pontos. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Essa é a estratégia. Jogou bem. Agora o Lula está jogando muito bem de forma midiática. A oposição poderia estar jogando melhor, porque tem mais informação, tem mais dados e tem a verdade do lado. Então isso que eu falo para vocês, já abriu o jogo que o Lula tá jogando, isso eu quebro a reputação do Lula com você. Só que eu não tenho um grande alcance. Mas imagina se essa narrativa se
estivesse sendo explicada pelo Chiquini, pelo Gaia, pelo Deltan, pelo Eduardo Bolsonaro, você entendeu o dano que ia causar na estratégia? Porque quando você abre o truque do mágico, a mágica perde a graça. Mas aí você precisa ter um canhão de comunicação, você precisa ter uma articulação para explicar isso pro povo. Infelizmente, meu canal é muito pequeno e cada vez diminui mais, porque eu tinha um canal de 168 mil inscritos, agora eu tô com um canal aqui com menos de 10 mil inscritos, então eu vou te convidar aqui para se inscrever, porque o YouTube me boicotou no outro canal, então me ajude a crescer esse canal pra gente conseguir conscientizar a população brasileira. Mas vamos começar agora de uma vez por todas com o pé direito. Reforçando, se inscreva nesse canal com a fotinha verdinha pra gente conseguir crescer novamente, porque esse aqui vai ser o canal que eu vou focar. O segundo vídeo do dia tá saindo nesse canal, o terceiro vídeo do dia tá saindo nesse canal, então se inscreva, não se esqueça de se inscrever. Agora vamos começar aqui com os avisos gerais. Eu posto vídeo todos os dias, 9 horas, meio-dia e 17 horas. Para você ser informado, entra no grupo do WhatsApp. Além de eu enviar todos os vídeos lá para você ter um acesso rápido e não depender do YouTube, eu também mando áudios exclusivos. Hoje eu mandei o primeiro áudio exclusivo de 4 minutos. Já tivemos aqui, ó, 98 pessoas que gostaram, porque eu pedi no áudio pra galera reagir se estão gostando ou não. Ou seja, esse áudio é um áudio exclusivo que você só vai ter acesso se você estiver no grupo do WhatsApp. Como que você faz para entrar? Você pode ler o QR Code, algumas pessoas falaram que não está funcionando, mas também tem um link aqui na descrição. Então clica na descrição. Se você não conseguir acessar na descrição, pede nos comentários que eu respondo com o link também. Então entra no grupo do WhatsApp para a gente não ficar dependendo de uma rede que é instável, no sentido que o STF, TSE pode colocar um dedinho aí e acabar com a nossa comunicação. Então eu vou começar esse vídeo aqui com o pé direito te informando sobre o dólar, porque eu mostrei esses dias que o dólar tinha subido bastante e ele bateu 5,53 e agora voltou a cair para 5,44. É o momento de você fazer o seu pezinho de meia em dólar. Vai por mim antes das eleições, que as eleições vão ser uma loucura no Brasil, isso é um fato. Se você quiser ajuda para saber como começar a investir, eu fiz um e-book completo que está hospedado nessa plataforma aqui, é um pagamento único, tá, do e-book, apenas R$ 49,00, e você vai aprender a investir em tudo, do zero, começando literalmente sem conta, sem nada, tudo aqui, e a gente vai adicionar ainda aulas, um vídeo mesmo explicando como abrir conta, como colocar o dinheiro, como converter, como que você faz a questão tributária, que a gente tem um módulo só de tributação, ó, tributação e obrigações fiscais. Tudo isso no e-book de apenas R$ 49,00, além de você ajudar o meu trabalho, tá? Você compra o e-book, vai receber tudo isso, você vai ter as atualizações do e-book, porque eu tô colhendo feedback da galera que já comprou pra ver o que tava faltando, se é uma coisa errada, pra gente poder melhorar. Coisa errada que eu falo de português, assim, o conteúdo tá tudo certo. E poder acrescentar também, qual foi a sua dificuldade? Tive aquilo. Ou seja, vou fazer um trabalho completo para vocês e você vai pagar uma única vez R$ 49,90. Então o link também está na descrição, então não perca para você fazer seu pé de meia e depender menos do Brasil. Seguindo agora, vamos começar com o pé direito, comunicação da mídia pautada. Perceba que o discurso já está começando a mudar, presta atenção. Sabemos que os americanos têm uma expectativa muito grande em relação ao que o Brasil pode oferecer. E, inclusive, tem dito que estão dispostos a tirar o Bolsonaro inteiramente da mesa, caso um acordo comercial seja bom para eles. Muito estranho. Isso aqui é muito estranho que ela falou. Tirar o Bolsonaro completamente da mesa. Eu não vi em lugar nenhum isso sendo dito. Em lugar nenhum. Mas vamos seguir. E aí, o que é um acordo comercial bom? Passa por etanol, pela abertura do mercado de etanol brasileiro, essa é uma demanda histórica. O Brasil hoje tem 18% de tarifa, e o que faz com que o etanol americano não seja competitivo no Brasil atualmente, ou não tão competitivo assim. Eles querem a abertura desse mercado, eles querem acesso à exploração de minerais críticos no Brasil, e aí a gente está falando especialmente de terras raras e terras raras pesadas, tem um subtipo... Tá, etanol, se liberou a indústria americana para vender etanol mais barato no Brasil. O que você vai fazer com a indústria externa? Quebrar? Vai fechar as portas? As leves e as pesadas são especialmente importantes. E aí lembramos a quem nos acompanha aqui... Isso aqui é um erro, tá? A questão de terras raras, entenda o seguinte, não é sobre a terra, não é sobre as commodities. Os Estados Unidos têm grandes reservas de terras raras. Floriano, então por que tem esse negócio de terras raras? Obviamente que ele quer ter mais acesso a terras raras, proteger a própria reserva, mas o principal ponto e a principal vantagem da China não é a terra rara em si, mas sim a infraestrutura de refino, a infraestrutura de transformar uma pedra X, de um minério X, em algo palatável, em pepitas, em alguma coisa assim que você consegue aplicar
aplicar em tecnologia, você consegue transformar. A infraestrutura para você fazer essa transformação é muito cara, é muito grande, leva anos e anos, quiçá décadas para você construir. Ou seja, o Brasil não ajuda em D0. O Brasil vai ajudar se ele fizer um acordo de décadas para criar essa indústria aqui dentro. E por que ele criaria aqui e não nos Estados Unidos? Porque a energia americana é muito mais cara do que a brasileira. A energia brasileira tende a ficar cada vez mais barata com o crescimento das energias eólicas e solares. Hoje já representam 30% e é uma energia que tende a ser muito barata em certos determinados horários. Então você consegue focar a produção da fábrica, ou puxada de energia, em um determinado horário para você gastar menos energia. Ou seja, tudo isso o Brasil pode ajudar, mas aí seria um acordo de décadas. O Trump quer fechar um acordo de décadas com Lula? É uma boa pergunta. O Brasil é confiável para fechar acordo de décadas? É outra boa pergunta. Com o STF que está hoje, não é confiável. E terras raras são o pivô da atual rodada de crise entre Estados Unidos e China. A China é o maior fornecedor de terras raras para os Estados Unidos, acabou novamente de fechar a torneira e é um material fundamental para a indústria tecnológica. Os Estados Unidos fechou a torneira de material refinado, de não material bruto, tá? O material refinado que é o valor. Bélica dos Estados Unidos estão procurando um novo fornecedor e o Brasil seria o segundo maior potencial produtor de terras raras do mundo. Teria depósitos riquíssimos, ainda pouco estudados, muito pouco explorados. O Departamento de Estado, Fabiola, a gente conta, inclusive, tem já mapeado alguns dos projetos em que gostaria de entrar, por exemplo, em Serra Verde, Goiás, que já tem produção de terras raras, inclusive. E aí a discussão é a seguinte: legal, vai ter dinheiro americano para isso, mas haverá beneficiamento dessas terras raras no Brasil? Ou vocês vão chegar, tirar tudo, levar e a riqueza vai ficar para os Estados Unidos, né? O presidente Lula tem dito que vai defender uma posição soberanista, né? Que a riqueza é do Brasil e fique para o Brasil, mas vai haver pressão dos americanos nesse assunto. Além disso, ajuste de regulação de redes sociais no país. Bom, o Trump é dono de uma rede social. Isso aqui é importantíssimo para as eleições de 26. A Truth Social, que está no meio de uma discussão judicial junto com a Rumble, que está fora do arco de decisão do Supremo, porque não tem representante legal no país e não vinha cumprindo as ordens do Supremo de mediação de conteúdos considerados de discurso de ódio, o que, aliás, é um conceito que não existe aqui nos Estados Unidos, onde a liberdade de expressão é absoluta e você pode proferir ofensas racistas, injúrias raciais de todo tipo, enfim, discurso de ódio contra a mulher. Isso não é crime. Você pode fazer, mas você vai responder. Que eu saiba, você vai ter que responder. Que ela fala que não é crime. É estranho isso. Aqui, no Brasil é crime. E essa diferença de legislação... Eu acredito que lá existe danos morais. Eu vou até pesquisar sobre isso, tá? E você tem a liberdade de falar, mas você tem a responsabilidade de tipo, assumir o que você falou. Então, se você xingou alguém, aquele alguém pode te processar por danos morais e você vai ser processado. Até onde eu sei é isso. Mas você tem o direito de dizer. Você nunca vai ser calado antes de dizer, entendeu? Legislação tem causado ruído. Os Estados Unidos querem que o Brasil apoie o dólar como moeda internacional. Essa é uma obsessão do Trump. Ele quer que o Brasil defenda nos BRICS que a moeda americana não seja substituída em trocas comerciais, como a China vem tentando fazer acontecer. Ou seja, esse aqui é o projeto que eles estão defendendo, beleza, esse aqui é o UOL falando, já percebeu que mudou um pouco o discurso, mas esse aqui você vai perceber agora que o Josias vai falar mudou 100%, 200% o discurso, presta atenção. Que não rolou só uma química entre os dois, pintou uma indústria petroquímica, disse o Lula, entre ele e o Trump, né? E na mesma tarde em que o Lula soava otimista no Rio de Janeiro, lá em Washington, o representante comercial americano, o Jamieson Greer, que aliás vai estar nessa conversa do chanceler Mauro Vieira com o Marco Rubio, esse Jamieson Greer e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, deram uma entrevista em Washington e aí falaram do tarifaço contra o Brasil e justificaram, alegaram lá que o Brasil sofre essa sobretaxa por conta de um Estado de Direito, ameaças aos direitos humanos, censura a Big Techs, uma deterioração ilegal, aliás, detenção ilegal de americanos no Brasil. O Scott Bessent interveio para dizer, não, e há detenção ilegal de americanos no Brasil. Então vai haver esse encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio,
é o primeiro estágio da preparação da conversa presencial entre o Lula e o Trump. A chance de melhoria das relações bilaterais é grande, Fabiola. Pior do que está, não é difícil ficar. Mas nada justifica essa exacerbação de otimismo. Nada justifica. Ele mesmo estava sendo otimista pra caramba. Entendeu a estratégia que eu falei pra vocês? Você bate tambor, bate tambor, bate tambor. No momento que você acha que o negócio vai azeitar, a realidade vai vir, você muda a estratégia. Você muda a estratégia e acabou. Mas Floriano, e a responsabilidade, você falar a verdade? Esquece, não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma, entendeu? Tá aqui a essência do que eu falei pra vocês. E eu fui até pesquisar pra ter certeza do que eu tava falando, ó. Pesquisei aqui agora, ó. Simplesmente a vantagem competitiva da China sobre a questão de terras raras é a infraestrutura de refino e processamento. Essa é a vantagem. As terras raras, o Trump pode conseguir da Ucrânia, que já tem negociação, Venezuela ser invadir, e agora do Brasil, da Argentina também. Ou seja, não tem problema do insumo. O grande problema não é o insumo, o problema é o processamento. E o Brasil não consegue ajudar nisso. Logo, essa barganha de terra rara é barco furado, Todo mundo que tá falando isso não entende de verdade o que tá acontecendo. É legal os Estados Unidos elaborar vários fornecedores, mas não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Isso não é a grande cartada na manga, tá? Agora vamos seguir pro Brasil, falas do Hugo Mota. O Hugo Mota coloca o pé em um barco, o pé no outro barco, a mão em outro barco, a língua em outro, o olho ele dá não sei quem. É complicado esse Hugo Mota. Olha o que ele falou agora aqui, ó. O que eu penso, assim, Miriam, sobre aquela questão do dia 8, é que essas pessoas, os generais, esse núcleo duro que foi recentemente aí julgado, está em sede de embargos, eles tinham sim um desejo, talvez, de retomar o poder, não é? De poder, após a eleição, retomar. O papel do ex-presidente Bolsonaro é um papel que nós temos que, de certa forma, olhar com outro ângulo, porque o presidente estava fora do país. Ele foi embora do país, ele não estava aqui tramando, tal. Não tem como você dar um golpe estando em outro país. Não é? Então, eu penso que tem papéis ali que nós temos que, de certa forma, diferenciar. E aí, eu acho que o papel foi muito mais de conivência do que de atuação. Não é? E é importante que isso fique bem explicado para que, ao final, não se cometa injustiça com ninguém. Eu penso... Isso aqui é um aceno claro para a anistia. A anistia não foi enterrada. Os sócios e todos os indivíduos da direita estão falando que vão para cima da anistia. Assim que a poeira baixar, eles vão para cima, não se desistiu. Agora tem que esperar o que vai acontecer nessa reunião. Essa reunião que está acontecendo nesse exato momento vai afetar todo o Brasil, anotem o que eu tô dizendo. E aqui vem a situação do Lula piorando ainda mais. Aqui eu trouxe a CNN, mas todos os canais de esquerda já caíram a ficha. A própria Globo tá falando que o caminho desse empréstimo dos Correios é rasgar 20 bilhões para os Correios. Não é fazer um empréstimo, porque ninguém vai pagar, eles vão ter dinheiro para pagar. Ou seja, vai ser um calote gigantesco. Vamos dar uma olhada no cenário atual das estatais gerais no Brasil. A gente preparou aqui uma série de dados para dividir com vocês, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né? Esses dados que vocês estão vendo na tela são dados do Banco Central. O que nós estamos vendo é que as empresas públicas que são controladas pelo governo federal estão acumulando um déficit, ou seja, um prejuízo de quase 9 bilhões de reais nos 12 meses. É muito desvio, amigos. Eles chegaram a dar lucro, 9 bilhões. Vamos considerar que o zero fosse normal, tá? Normalmente você tem lucro ainda. Considerar que o zero for normal. Eles estão surrupiando 9 bilhões. Mais do que todo o roubo do INSS. Tem noção disso? Acumulados até agosto deste ano. Se vocês olharem já pelo desenho, já dá para ver que esse valor é mais do que o dobro do que vimos no mesmo período até agosto de 2024. Quer dizer, passa do verde para o vermelho a partir do primeiro ano do governo Lula e aí a conta dispara para o negativo. Com esses prejuízos, o governo precisa gastar mais para manter as estatais funcionando. Isso chama-se subvenção, que é exatamente o valor transferido do Tesouro para as empresas estatais. Olha aí de novo a escadinha acontecendo desde 2017, chegando agora a mais de 27 bilhões de reais no ano passado. Não tem... Isso que é uma vergonha e o povo brasileiro tem que pagar esse preço mesmo, porque colocou um cara que foi preso, comprovado na presidência, que é o quê? Vamos seguir que a INSS tem mais notícias, infelizmente. Pessoal, a lista de absurdos
nessa questão dos descontos dos aposentados não para. Há uma ação no Supremo Tribunal Federal tentando suspender todos os descontos de forma definitiva. A Advocacia Geral da União entrou com um recurso, uma defesa, dizendo que não há crime nos descontos associativos, portanto, defende a manutenção de que associações e sindicatos continuem descontando dos aposentados no INSS. Eles dizem que sabem... Vocês têm noção disso? Se encontrou um roubo, 99% das pessoas que entraram em contato, a Polícia Federal entrou em contato para saber se estava tendo desconto legal ou ilegal, 99% falou que era ilegal, ligou para mais de 3 mil pessoas e agora eles estão falando que não é legal, quer permitir que continue o roubo. Isso aqui é lamentável. E tivemos uma grande derrota no INSS. Com a articulação do governo, CPI do INSS rejeita convocar irmão do Lula. Lembrando, não acho que a oposição desistiu. Eu acho que a oposição vai tentar de novo. E eu espero que consiga. O irmão do Lula tem que participar desse grande show. Mas a primeira tentativa foi fracassada. E eu acho que por isso que eles tentaram agora. Porque eles sabem que ele vai ter que insistir mais. E para essa insistência, a gente deve imaginar que deve vir mais vezes. E agora eu vou te perguntar. O que esse indivíduo merece, tá? Vou mostrar um vídeo agora um pouco peculiar. Presta atenção. Olha que situação. Caiu do 5º andar de um prédio na Bela Vista, no centro de São Paulo, enquanto ela fazia uma pichação. A Mariana Aldano tem os detalhes. O prédio na Rua Rocha amanheceu com as marcas da pichação no 4º e no 5º andar. Essas imagens mostram a jovem escalando o edifício sozinha. Quem gravou foi o Paulo, que estava em um prédio ali perto e viu o que aconteceu. Quando eu terminei de filmar, uma questão de 2 ou 3 minutos que eu deitei, nós ouvimos o grito, e aí eu percebi que o grito era de uma mulher, e o impacto, porque aqui 14 bis de madrugada é um silêncio total. Para conseguir escalar o prédio... Essa mulher vai pro hospital, espero que ela sobreviva, que eu não quero o mal de ninguém, mas ela tinha que ser obrigada a pagar a pintura desse prédio ainda, colocar uma dívida de 200 mil na conta dessa mulher pra ela pagar, passar a vida toda pagando, não poder ter um carro no nome, casa no nome dela. Pô, infeliz sai de casa pra pichar um prédio. Acho que Deus deve ter ficado incomodado. Deus olhou e falou, não fiz o ser humano pra isso. Vou jogar essa mulher pra baixo. A mulher caiu e quicou no chão. Pô, que vergonha. Eu fico indignado, porque você anda em São Paulo, um monte de lugar feio, que fica muito pior. Tipo assim, que realmente a essência da feiura é aquele negócio, aquelas pichações. Não tô falando de arte, tô falando de pichação. Ela fez um Y, sei lá qual que é o nome dessa mulher, mas ela pega e sobe. É muita vergonha. Não tem uma faculdade pra fazer, não tem um trabalho, não tem um livro pra ler. Vai ficar pobre pro resto da vida desse jeito, vai ficar pobre, nem sei se é pobre, mas imagino que seja, porque não é possível a mulher sair de madrugada da casa dela, gastou dinheiro com spray de tinta pra subir um prédio, passar uma vergonha de cair, que deve estar lascada agora, nem sei se está viva, e pra piorar, pra tornar a cidade mais suja. Essa mulher tinha que ser pichada inteira. Ela tinha que ser pichada inteira e passar uma semana sendo pichada. Casa dela tinha que ser pichada. Pô, é uma vergonha. Isso me dá um ódio disso. Porque, cara, eu acho que isso aqui beira ser pior do que assalto. Por que assalto é pior? Por que não é pior? Porque assalto é uma parada que você olha e fala assim, cara, o cara quer roubar porque ele quer alguma coisa. Ele quer, tipo, pô, ficar mais rico, alguma coisa. Tá fazendo alguma coisa, pelo menos. A mulher não. A mulher saiu para ser o agente do caos. Ela saiu pra prejudicar a vida de terceiro, pra tornar a cidade pior. Foi isso que ela saiu de casa. Ela não tem ganho nenhum. Se ela tivesse conseguido realizar a pichação dela, qual que era o ganho dessa infeliz? Zero. Agora ela caiu, deve ter vindo pra um SUS, tá se lascando no SUS. Quem tá pagando? A gente tá pagando o tratamento dessa infeliz. Que tá querendo o quê? Tornar a cidade pior ainda. É muito vergonhoso. Eu acho que é pior porque não tem uma motivação, você não tem como parar. Essa mulher é um caso psiquiátrico. É um caso psiquiátrico, porque, minha senhora, você não tem um livro, você não tem a cozinha pra fazer, não tem uma casa pra limpar, você não tem nada. Então a sociedade tem que inventar algum troço pra essa mulher pra fazer. Colocar pra catar eu vi que no Nordeste tem uma galera querendo contratar gente pra catar manga. Coloca essa mulher pra catar manga. Não é possível, pô. Eu fico revoltado com isso. Fui revoltado. Vamos seguir. Irracionalidade pra mim me incomoda muito. Enquanto isso, temos novidades aqui. A Polícia Federal não parou de trabalhar, não. A Polícia Federal vindo forte. Overclean. PF aborda deputado da União no Brasil, no aeroporto, e apreende celular.
Isso aqui é pesado, amigos, é pesado. Segundo fontes da PF, ouvidas pela coluna do Igor Gadelha, o deputado foi abordado por policiais no aeroporto de Salvador nesta terça-feira e teve seu celular apreendido. Além da abordagem no aeroporto, a PF cumpriu mandatos de busca e apreensão na casa do deputado, localizada na região de Amargosa, na Bahia, em um posto de gasolina que pertence à família dele. A operação Overclean tem propósito de desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento com fraudes de licitatórias devido a recursos públicos. O que está acontecendo é o seguinte, tem operação acontecendo da direita contra a esquerda contra a direita, o que não falta é operação. Ó. Temos mais aqui, ó. MP de São Paulo investiga a acusação de rachadinha no gabinete do vereador Adriles. Não existe santo, meus amigos. Não tem santo, não tem santo. Só piora. Mas os Estados Unidos também está fazendo o papel dele, ó. Ficou mais cabeluda ainda a história da viagem que Felipe Martins não fez aos Estados Unidos. Isso aqui é outro ponto que a Polícia Federal tá atuando forte, vindo forte, e também tem dedinho dos Estados Unidos. Essa aqui com certeza tem dedinho dos Estados Unidos, tá bom? Eu tô passando um pouco mais acelerado, porque eu ainda tinha coisa pra falar aqui sobre a guerra que tá acontecendo, mas eu vou deixar isso aqui para outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar extremamente grande, não objetivo. Então já vamos pro ponto final, que foi o pega pra capar que teve dentro do STF. Presta atenção nessas falas, primeiro do esquerdista. Bafom francês, ou seja, de bordéis franceses, o Bafom, parece que se instalou no Supremo. Basta ver... Foi longe desse diálogo dele, né, pô? Esse diálogo. O Gilmar Mendes, um professor, dono de escola, promove aquela vergonhosa Gilmar Palusa. Será que ele não sabe que está escrito na Constituição que no voto o juiz, o magistrado tem livre convencimento? Então se pode gostar ou não, mas existe o livre convencimento. Acabou de sair o que eu falei pra vocês, ó. Marco Rubio recusa acordo com Brasil e cobra Vieira sobre as ações de Moraes. Meu querido, veio seco. Eu falei pra vocês que ia vir seco. Eu já vou fazer outro vídeo sobre isso, talvez saia hoje, mas provavelmente vou colocar pra sair amanhã de manhã, 9 horas. Vou falar exatamente o que aconteceu, tá? Mas vamos concluir a questão do Gilmar Mendes do Fux. O Gilmar, então, parece que esqueceu isso. Agora, Fabiola, depois desse bafom, desse clima de bafom, de putaria mesmo, tá? O que acontece pela Rádio Corredor? A Rádio Corredor já começa a dizer que o Fux pediu vista porque, atenção, crime de calúnia com relação a Gilmar Mendes é um crime impossível. Percebeu o clima, Fabiola? Em primeiro lugar, achei bom. Parece... Achei bom, hein? O crime de calúnia contra o Gilmar Mendes é um crime impossível. Mas calma que tem mais detalhes, tá? Tem mais detalhes aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Calma isso. Os dois protagonizaram uma dura discussão essa semana durante o intervalo de uma sessão plenária no Supremo. O embate foi presenciado por colegas. E aí, quando tem gente vendo, né? Não tem segredo nenhum. Essa apuração é do Theo Cury, nosso analista na CNN Brasil. Tá lá em destaque no site. Vejam. O decano, que é o ministro Gilmar Mendes, perguntou pro Luiz Fux, em tom irônico, por ele ter suspendido o julgamento de um recurso em que Sérgio Moro tentava reverter a decisão que o tornou réu por calúnia contra Gilmar. A análise do recurso de Sérgio Moro acontecia no plenário virtual da primeira turma e tinha 4 votos pela rejeição do pedido do senador para mantê-lo réu. O julgamento vai ficar suspenso por 3 meses agora. De acordo com fontes que estavam lá, Gilmar sugeriu ao colega: faça terapia para se livrar da Lava Jato, foi o que disse. A informação e os diálogos foram revelados pela Folha de São Paulo e confirmados pelo Theo Cury. Em resposta, nessa tensão toda, Fux disse que havia suspendido o julgamento do recurso do Moro com o pedido de vista para analisar melhor o caso. Peraí, eu preciso dar uma olhada, calma, não é nada disso, não é nada pessoal. O ministro disse ainda que Gilmar está incomodado com ele
por ele falar mal de Fux em várias ocasiões. Basicamente, eu sei que você anda falando por mim pelas costas, Gustavo Uribe. Aí Gilmar disse, eu tô falando mesmo. Eu tô falando mesmo. E disse que falava mal do Fux publicamente e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. Bateu o É, meu querido, o negócio tá pegando fogo. E ainda veio o Fux falando que é impossível fazer calúnia contra o Gilmar Mendes. Tá vendo que a pressãozinha faz? Primeira coisa que cai quando você tem muita pressão é o psicológico. O único psicológico resistente dali é do Moraes, que parece que ele usa um medicamento controlado, segundo o Alan dos Santos. Mas seguindo agora, o próximo vídeo, ó, que vai ser amanhã de manhã, 9 horas, vai ser sobre a reunião. Então não se esqueça de entrar no grupo, ó, já passou de 100 curtidas, estamos com 120 curtidas já no áudio. Então eu espero de verdade que você clique no link da descrição, entra no grupo do WhatsApp para você ser informado. E também, se você quiser colaborar pro meu trabalho, faça um Pix, colabore aqui, porque nenhum canal aqui eu tô postando vídeo tá tendo monetização, então eu estou fazendo um trabalho praticamente pro labore aqui, então colabore para a manutenção desse trabalho. E também lembre de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima. Um abraço!